O Júnior pergunta aqui, Bruna, se você teve sequelas da sua saída, né, do convento para sua vida social. Sim, Como você ficou muito muitas. tempo Pô, presa lá imagina. dentro, né? Muitas. Quando eu saía, eu não sabia me vestir, eu não conseguia. Minha mãe queria comprar roupa pra mim, eu não queria usar calça, porque eu sempre usei o hábito. Eu me sentia totalmente fora, não conseguia cortar o cabelo, tirar a sobrancelha, pintar a unha. Isso foi um processo bem longo pra mim. Tudo de relacionamento. Até hoje eu faço tratamento psicológico, tenho uma psicóloga agora que me atende, eu converso muito com ela sobre isso. Inclusive, foi ela que foi me mostrando que as coisas que eu vivi foi um abuso, porque eu não entendia. Não foi que Primeira eu coisa que tem que saí. entender, né? Isso. Não foi que eu saí do convento e eu já enxerguei tudo isso. Eu saí em 2012, nós estamos em 2024. Então foram anos. Você saiu primeiro se sentindo culpada, né? Que Isso, nem me você falou. sentindo culpada, me sentindo errada, achando que eu era infiel, que eu era fraca. E depois eu fui entendendo que não, eu fui entendendo que... Aí eu fui me deparando com a realidade dos abusos, mas eu ainda tinha vínculo com elas. Ainda continuava tendo vínculos. Depois, quando eu vi ações, elas fizeram várias ações, foram acontecendo várias coisas no decorrer desse caminho. E aí eu decidi romper com elas por conta dessas ações. E depois eu decidi falar sobre isso, mas eu não esperava que ia ter a repercussão que teve, né? Mas sequelas muitas, e até hoje. Eu tenho vários gatilhos. Por exemplo, quando eu assisti o Conto da Aia, eu passei mal. Você Ou quando eu li, tudo, você viu não todo, consegui você- terminar, não. Quando eu li o livro A Bailarina de Auschwitz, eu vi várias coisas. Aí eu percebi, eu falei assim, poxa, eu vivia num campo de concentração, só que era consentido. E aí tem uma mensagem, na primeira live que eu fiz, as Consentido pessoas... e aceito pela Isso, sociedade, né? E aí na primeira live que eu fiz do Daniel Gontijo, foram questionar as freiras lá, né? Do convento. E aí uma irmã respondeu, me mandaram o print, né? E aí essa irmã escreveu bem assim: você pode viver dentro de um campo de concentração, mas não estar nele. Ela mesma reconheceu. Ou seja, é como se você estivesse ali dentro, vivendo toda aquela realidade, mas dentro do seu interno você era livre. E eu não consigo entender isso. Ou um livro que me deu quando eu entrei no noviciado. O primeiro livro, sabe qual foi? Qual? Liberdade Atrás das Grades. Ô, louco! Um livro carmelitano, da história da Madre Maria José de Jesus, que é do convento do Rio de Janeiro, da Penha, que ela estava em processo de triste beatificação, isso. e o título escrito pelo Frei Patrício era Liberdade Atrás das Grades, ou seja, das grades do convento, das grades do Carmelo. Aí eu nunca entendi clausura, mesmo sendo freira, eu sempre falava, eu não entendo, por que Deus iria querer que mulheres ficassem presas dentro de um convento? Por quê? Eu não consigo entender. Por quê? Fora que se você for estudar, por exemplo, existiam as pessoas humildes antigamente não podiam entrar no convento. Elas eram irmãs conversas. O que era irmã conversa? Aquelas irmãs que viviam nas portarias dos conventos, fazendo a ponte entre as pessoas de fora e as pessoas de dentro. Mas elas não eram freiras. Então, pessoas humildes, pessoas negras não podiam entrar no convento. Então, se você vai estudar a história da vida religiosa e das instituições, você vai se deparando também com todos esses tipos de violência. Só que eu também não tinha conhecimento antes, depois que eu comecei a estudar. Inclusive, esse livro aí que eu mostrei fala sobre tudo isso. É um livro que ele vai demonstrando vários pontos de estudos sobre a vida religiosa. Então, eu achava interessante que as freiras, elas tivessem coragem de se deparar com essa realidade. Falasse, poxa, isso aqui realmente acontece. Como que a gente pode fazer para transformar? Como que a gente pode fazer para viver uma obediência? Como que eu posso viver uma obediência? O voto da obediência de uma forma que não como é que eu posso? Toque na minha liberdade pessoal, na minha identidade. Tem uma forma? Eu não consigo enxergar. Você consegue? Não. Eu não consigo. Por mais que eu faça essa pergunta. E tinha uma frase que era repetida constantemente pra gente. Quem obedece nunca erra. Ou seja, Nossa. mesmo que... isso era um lema. Falar isso pros soldados da Alemanha, né? Os caras Quem estavam... obedece nunca erra. Então, mesmo que você estivesse fazendo uma coisa que você não concordava, se você estava dentro do voto da obediência, o erro não era seu. O erro era pra te condicionar a obedecer. Isso é uma frase que faz parte da vida religiosa. Então, assim, e como que a gente pode encontrar esse caminho de diálogo? Eu acho que a obediência podia passar pelo diálogo. Você entrou no convento, o que você gosta de fazer? Eu tenho vontade de fazer isso. Então eu vou te dar liberdade para você crescer como ser humano e desenvolver as suas potencialidades. Eu acho que esse seria um caminho, sabe? Mas isso não acontece. Alguns lugares pode até acontecer. Nossa, quem obedece, quer? Quem obedece nunca erra. Poxa, nada a ver. Ô, Léo, manda aí. Vamos lá, vou falar em repercussão, Bruna. Nos conteúdos que repercutiram aí depois das suas participações, você falou muito da autocúpula
do lado feminino e também alguns personagens masculinos, né? Uhum. E estão perguntando se o Frei que você comenta em alguns conteúdos, se é o Frei Gilson e se tem alguma dificuldade de relacionamento com ele, se você pode comentar, se sim, se é isso. Sim, é o Frei Gilson. Eu pertencia à congregação do Frei Gilson, e quando o Frei Gilson entrou no convento, eu já estava na instituição, então eu vi a chegada do Frei Gilson. Conheço o Frei Gilson desde o início do caminhar dele na igreja, dentro do Ministério Mensageiros do Espírito Santo. Quem era coordenadora do Ministério Mensageiros do Espírito Santo era a irmã que era coordenadora da casa que eu morava, inclusive a irmã que fez essa questão do coração comigo, essa irmã que não deu assistência à menina que estava com câncer na cabeça e tantos outros fatos. Então, assim, eu vi ali o Ministério de Música, porque eu morava ali, vi o desenvolvimento, vi o Frei Gilson, e ali eu já vi algumas coisas assim que eu não achava muito legal, mas a gente trabalhou junto no Ministério Infantil, porque ele também ele começou a produzir as canções, né? Então ele produziu algumas músicas, mas o nosso contato, assim, era muito superficial, porque ele era da comunidade masculina e eu da feminina. Não tenho nada contra ele. Foi esse meu conhecimento com ele. Porém, por que eu cito hoje o Frei Gilson? Porque ele ajudou essa irmã, que ele sabe toda a verdade, ele sabe toda a verdade da congregação, que é a congregação dele, que são os fatos que eu conto. Ele sabe de tudo. E ele ajudou ela a se tornar uma madre fundadora de uma congregação que eu quero deixar bem clara aqui, que não são as irmãs do Instituto Hesed. As irmãs do Instituto Hesed eu nem conheço. Conheço a Kelly Patrícia de músicas da época que eu era freira, sempre ouvia as músicas dela, mas não conheço pessoalmente, nem no instituto, mas ele pegou essa irmã que saiu do convento, porque ela se tornou baixista dele na época, ela perdeu todos os cargos dentro do convento que ela estava, se tornou baixista dele, e depois ele fez a ponte para ela ser fundadora dessa congregação que é relacionada aos jovens sarados, que é as Servas da Alegria. Então, assim, e eu, na época que aconteceu essa fundação, ele ainda fez uma missa pública, vou falar toda a verdade. Ele fez uma missa pública que ela trocou de hábito e eu mandei uma mensagem para a comunidade falando que eu achava que ela não deveria ser a superiora, porque ela não era uma boa formadora, e contei vários fatos e simplesmente a resposta que eu recebi foi: Deus perdoa todos os pecados, Jesus é misericórdia. E aí, de repente, eu tô vendo várias meninas sendo recrutadas e ali fazendo propaganda vocacional, e eu não sinto paz no meu coração diante disso, porque eu assisti no meu passado muitas meninas passando por várias situações. Então, quando eu olho essa situação, me incomoda muito. Então, me incomodou muito essa ação do Frei Gilson, e eu não concordo também com alguns posicionamentos dele, com a forma dele ser impositor, quando ele fala que o copo é amarelo, e essa é absoluta verdade. Eu não tenho essa posição de vida, eu acho que a gente tem um copo vermelho, a gente tem um copo verde, que todos esses comportam conteúdos que podem levar a Deus. Eu acho que você pode chegar a Deus da forma como você sente. Mas eu posso colocar o meu entendimento do que ele falou? Pode. Porque eu não sou católico também. Sim. Eu acho que ele acredita que tem um só caminho. Sim. E para ele, copo amarelo é um copo amarelo. Sim. É como eu falei, para mim, eu acredito que tem um caminho. Sim. Não tô falando uma religião, um caminho. Sim. E tem algumas religiões que eu acho que estão erradas, e tudo bem. Sim. Se eu tiver a chance, se for meus amigos, eu falo, cara, eu acho que é Sim. isso e tal, com todo o carinho do mundo. Uhum. Porque eu acho que o amarelo é amarelo e não vai mudar. Sim. É Sim, mas, esse ponto. sim, mas isso é um ponto de É vista. de não de preconceito, é não de falar, você tá com um copo vermelho, Sim, apedrejem ela, sim, entendeu? Não mas isso. algumas falas dele. Pelo menos que eu senti aqui no podcast, tá? Não, sei sim. o que ele fala fora, mas Não, aqui... sim, mas a forma como ele coloca a Bíblia não é só aquilo que ele colocou aqui. A Bíblia também fala da misericórdia de Deus, fala do acolhimento de Claro. Deus. Então, assim, eu não concordo com alguns posicionamentos dele, Que é entendeu? normal. E assim, eu acho que tem outros copos que também trazem verdades, e a forma como ele fala, eu acho muito impositiva. Por conhecê-lo, por saber da história Entendi. dele, entendeu? Não só pelo... Eu sei que ele muitas pessoas seguem ele, e inclusive as pessoas que me atacam, a maioria são seguidores dele, né? Porque acham Que já tá errado, né? não, e porque não acha... é bíblico isso, Mas né? e quando eu fui fazer minha live, não foi nem pra falar dele. Eu nem citei o nome dele. Quando eu contei essa história, é porque é uma história que realmente me incomoda. Porque, assim,
Ok, Deus perdoar essa irmã, ela tem o direito de recomeçar, mas por que ela tem que recomeçar como superiora e como fundadora? Por que ela não segue um caminho mais humilde, sendo que porque ela negligenciou muitas vidas, sabe? Ela prejudicou muitas pessoas. Só que quando ela perdeu os cargos dentro da instituição, ela não conseguiu viver de uma forma simples. Então ela caminhou para ser fundadora. Só que para mim, fundador de congregação, ele tem que ser exemplo. Ele tem que ter uma vida. Isso é cobrado, isso é a própria igreja que exige. E quando eu vejo aquelas meninas jovens, me incomoda. Me incomoda muito. Porque eu penso, será que ela está reproduzindo tudo aquilo? Será que ela é uma pessoa participativa dentro da comunidade? Como será que tudo... Ela nunca veio conversar comigo, ela me fez muito mal. Muito mal. Ela foi uma das pessoas que mais me fez mal dentro da instituição. Isso é problemático. E então, eu vejo isso e eu não consigo sentir paz. Entendeu? E ele sabe. E ele sabe. Então, é nesse sentido. Agora, quando ele pode dizer que o copo é amarelo, e para ele pode ser amarelo, como esse daqui pode ser verde para mim. Só que eu não acho que só o copo verde pode conter uma verdade. Eu acho que a pessoa, ela encontra a verdade de acordo com a essência dela, com aquilo que ela é, entendeu? E eu vivi essa experiência. Eu já pensei que o copo era amarelo, como ele pensava, entendeu? Então, assim, a partir da minha experiência, daquilo que eu vivi, eu penso que a gente não pode, por exemplo, eu vi que ele falou da bebida, né, que vocês brincaram da bebida, porque eu assisti uma parte do podcast dele. Que ele fala o quê? Que ele falou assim, que não pode beber, quando ele lê na Bíblia, que os berrões e tal, aí você falou que você bebeu, não sei o quê, né? E aí ele falou assim, mas beber um pouquinho não é pecado. Ele falou assim, se embriagar é, né? Só que aí quando a gente parte do princípio de que muitas pessoas se embriagam porque elas têm o vício do alcoolismo, e isso é uma doença, a pessoa que tem o alcoolismo, por exemplo, eu vi também do Bocco, Antônio Bocco aqui, ele falando da experiência dele com o alcoolismo. Então, ele falando do sentimento de culpa, das perdas que ele teve. Então, você imagina quando você aponta o fato de beber só como um pecado, o que você causa na vida de uma pessoa que pode estar sofrendo de inúmeras formas por conta de um vício. Então, assim, eu acho que quando a gente fala sobre esse tipo de assunto, a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não gere um peso maior na vida da pessoa. Eu acredito que não é o objetivo dele gerar um peso maior na vida. Não, acho que cada um tá na sua, sim, né? Sim, mas o padre fala de pecado, sim. o médico fala de doença, e assim vai. Sim, mas de verdade, por aquilo que eu acompanho, eu realmente acho que poderia ser um pouco diferente e me incomoda por conta de algumas ações, né? Não, então, e outra, e o público dele, que se diz cristão, se diz seguir Jesus e te atacar. Sim, vem muito me atacar. De uma hipocrisia tão grande. Sim, mas vem muito me atacar. Como me atacam também quando a gente traz alguém que não é da religião católica. Sim. E o pessoal fala, pô, Vilela, você se diz cristão e traz tal pessoa? Sou cristão e quero ouvir outras pessoas. Mas é porque você tem um espírito ecumênico. Dentro da igreja existe ecumenismo. Não tem nem a ver com ecumenismo. É uma coisa cerebral mesmo. Sim. Porque a palavra ecumênica, ela não tem a ver... Ela tá buscando o comum, né? Não é isso. Eu não tô procurando um meio do caminho e aquilo que eu acredito em tudo. Não é isso. Não, sim. Eu tenho minhas convicções e trago pessoas de espectro diferente, mesmo eu não acreditando que ele tá certo. Sim, mas você consegue ter um diálogo, claro. você consegue estabelecer uma ponte. Claro. O ecumenismo, ele é uma ponte com o diferente, entendeu? Que eu acho que não é a palavra ecumenismo, mas eu entendo o que você tá falando. Não, entendo. Talvez pra você não se encaixe na forma como você pensa sobre Exato. a sua vida. Mas, por exemplo, eu tô falando a nível de igreja. Como que a igreja se relaciona com as outras religiões? Através do ecumenismo, né? Porque ela vai buscar um ponto comum. Só que muitas vezes, mesmo ela encontrando um ponto comum com outras religiões, existem algumas pessoas que pregam contra. Por exemplo, no convento a gente aprendia a pregar contra falsas doutrinas. Então a gente pregava contra o espiritismo, contra a religião afro. Isso eu aprendi dentro do convento. E a renovação carismática católica faz muito isso, que é o meio onde o Frei Gilson faz parte, porque ele tá dentro da Canção Nova, a Canção Nova é carismática. Então, assim, eu acho que você tem que falar do amor de Deus, fala da sua fé, fala daquilo que Deus transforma, mas se o outro quer seguir da outra forma, ele tem o mesmo direito. Então, que direito tenho eu de dizer que ele está errado? Então, é nesse sentido que eu questiono alguns posicionamentos e no sentido de que eu sei de algumas ações que me incomodaram e isso foi um fato que me incomodou muito. Então, eu quis falar sobre isso, entendeu? Me incomoda, porque eu vejo aquelas meninas e eu falo, eu sei... Você fala da tua experiência, não tá inventando nada. É muito difícil você ver uma pessoa que quase tirou a sua vida, porque ela poderia ter me matado, porque ela me negligenciou a minha saúde de tal forma, ela me fez caminhar 30 minutos em crise de coração. Que pessoa é? Como que uma pessoa... Você acha que uma pessoa que faz isso, ela tem condições de reger a vida de outras pessoas?
Se ela tivesse passado, eu não consigo nem entender, porque a gente pega em outros aspectos psicológicos, mas vamos supor que ela tivesse feito uma transformação de vida, tivesse se arrependido, tal. A primeira coisa que ela devia fazer era vir pedir perdão pra mim. Bruna, errei muito com você. Quero recomeçar a minha história. Você me perdoa? Isso já seria um caminho, coisa que não aconteceu. Mas buscar um caminho mais humilde, porque porque ela só vivia com cargos lá dentro. A partir do momento que ela perdeu o cargo, ela se juntou a ele, foi ser baixista. E eu sei de várias histórias, porque na época eu tinha irmãs que eram minhas amigas lá dentro. Hoje eu não tenho mais nenhum vínculo, mas eu sei de como funcionou tudo isso. E de repente eu vi ali ela publicamente trocando de hábito na missa. Então, assim, são ações que eu não concordo. E por isso, essa é a minha questão com o Frei Gilson. Não é questão de que ele fez alguma coisa por mim. Não é pessoal. Não é pessoal, é uma questão estrutural, entendeu? E desse tipo de ação. E ele sabe a verdade, ele me conhece, ele sabe quem eu sei quem é ele, a gente conviveu junto. Inclusive, ele até foi lá, o Som do Monte foi lá nos meus stories, viu o que eu tava falando, né? Então, aí, eu falei assim, então ele tá sabendo o que eu tô falando. Então, assim, eu acho que é isso. E eu tenho o direito, assim como ele tem o direito de pregar que o copo é amarelo, eu também tenho o direito de falar que eu penso diferente, né? Concordo É sobre plenamente. isso. Você entendeu? Eu só não concordo quando algumas religiões querem matar outra pessoa que pensa que o copo é vermelho, ou o copo é azul, entendeu? Que Sim, acontece isso. então, Ou é sobre quer isso. erradicar, então. Agora, você acreditar que aquela verdade é a única verdade, eu não vejo nenhum problema. Isso. Desde que... Isso. Talvez algumas pessoas, por exemplo, você se disse que eu não sei qual, se você segue religião ou que você acredita em Jesus. Mas algumas pessoas vão olhar pro seu livro, que são cristãos, e vão te julgar. Pô, mas por que Não, você tem foi... anjo aqui, tem demônio, tem tudo e vão aqui. falar, por exemplo, eu vi um comentário que falaram assim, como que o Frei Gilson foi num podcast que tem uma caveira, aquela caveira ali, mexicana. Ah, bem-vindo à minha vida!